8.080, agora a 8.142. A Lei 8.142, pessoal, ela vai dispor aí sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. E além da participação da comunidade na gestão do SUS, essa lei ela vai dispor aí também sobre as transferências intergovernamentais. Então, a gente tinha ali na Lei 8.080, como vocês quiserem denominar aí, a gente tinha ali falando sobre a participação da comunidade, mas ali no governo de Collor, o que foi que teve? A gente teve ali alguns artigos revogados, eles foram retirados da Lei 8.080, e aí a população começou a pensar, se um dos princípios ali, diretriz do SUS, é a participação da comunidade, o porquê nos foi tirado esse direito? E aí veio essa promulgação da 8.142 de 90, que vai falar sobre a participação da comunidade por meio das Conferência Nacional de Saúde e por meio do Conselho de Saúde. Então, para nível de prova, é mais importante aqui dessa lei a gente entender e saber diferenciar as características da conferência do Conselho de Saúde e, além disso, saber e ter em mente também quais são os critérios ali para os entes federativos, Estado, Distrito Federal e município, eles receberem aí essas transferências intergovernamentais aí, esse dinheiro repassado aí pela União ou do Estado para o município, tá ok? Então vamos lá. Então, o artigo 1º ele traz que contará em cada esfera de governo, sem prejuízo aí das funções do Poder Legislativo, as duas instâncias colegiadas, que são a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Então, enquanto eu estiver dando essa aula, é interessante que, além de vocês acompanharem os slides, é importante também vocês terem em mãos aí a lei para vocês irem lendo, para quando chegar ao final da aula, vocês já terem passado o olho aí em todos os artigos. Porque aqui eu trago alguns artigos copiado e colado, mas às vezes eu trago bem resumido, então é interessante que vocês façam esse acompanhamento. Então, retornando, no que diz respeito à Conferência de Saúde, eu falei para vocês que ela vai ser reunida a cada 4 anos, com a representação de vários segmentos sociais, para quê? Para avaliar a situação de saúde da população. Então, o que foi feito, como é que está hoje? Então, isso é avaliação situacional ali de saúde. Além de avaliar a situação de saúde, a Conferência de Saúde também, ela vai propor as diretrizes para a formulação de políticas nos níveis correspondentes. E o que seriam os níveis correspondentes? A nível ali da atenção básica, da atenção média de alta complexidade e, além disso, ali a níveis correspondentes de município, distrito ou estado ou a nível nacional ali, falando da União. Então, a gente viu que a Conferência Nacional de Saúde, ela acontece a cada 4 anos, ela tem representação de vários segmentos sociais. O objetivo dela ali é avaliar a situação de saúde e propor também aí políticas de saúde, propor diretrizes nos níveis correspondentes. E o mais importante para a prova, a Conferência de Saúde ela é convocada em via de regra pelo Poder Executivo, mas ela também pode ser convocada extraordinariamente, tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Conselho de Saúde, tá? Mas o Conselho de Saúde, ele só pode convocar ali a Conferência de Saúde extraordinariamente, então tem que levar isso para a prova, tá bom? Então, aqui no inciso 4º, eu estou pulando, não estou seguindo uma ordem, justamente para a gente ver tudo que é de conferência e depois a gente ver tudo que faz parte do Conselho de Saúde, para a gente não misturar aí. Então, vocês vão acompanhando. Então, no inciso 4º do artigo 1º, traz que a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e conferências de saúde será paritária. E essa paridade será representada aí em relação ao quê? Em relação aos demais segmentos. E quais segmentos são esses? A gente vai ver mais na frente. Trabalhador, usuário, representantes do governo, tá? Então a representação aí, tanto no conselho quanto na conferência, ela será paritária.
E ainda aqui no inciso 5º traz que as conferências de saúde e os conselhos de saúde, eles terão sua organização, o modo como a conferência e o conselho ali, eles serão organizados e as normas deles, as normas de funcionamento, serão definidas em regime próprio, tá? E quem é que aprova, Ian, esse regime próprio? O respectivo conselho. Então, o conselho ele vai criar ali, ele vai falar ali sobre a organização ali interna, as normas de funcionamento e além disso, quem vai aprovar essas próprias normas e organização ali que foram definidas em regime é o próprio respectivo conselho aí de saúde de cada município, tá? Então, cada município, ele tem ali um conselho de saúde. Em um município não se pode ter mais do que um conselho de saúde, tá bom? A nível ali regional, vamos supor, estou em Salvador. Então, em Salvador tem o Conselho de Saúde. Feira de Santana tem o Conselho de Saúde. Sergipe Aracaju tem o próprio conselho lá, vamos supor, de Aracaju, tá bom? Então, cada município ali, ele vai ter o respectivo conselho de saúde aí, tá bom? Então, vimos essa parte da conferência. Os pontos mais importantes, como eu falei para vocês se lembrarem de que acontece a cada 4 anos, tem representantes ali de vários segmentos sociais e essa representação ela vai ser paritária em relação aos demais segmentos. E as conferências e os conselhos, eles terão ali as normas e organização definidas no regimento interno e quem vai aprovar esse regimento interno é o próprio Conselho de Saúde. Já o Conselho de Saúde, ali no inciso 2 do artigo 1º, traz que o Conselho de Saúde em caráter permanente. Então, o Conselho de Saúde, ele é permanente, ele não pode ser ali tirado, ele não pode ser mexido ali para acabar com esse conselho. Ele é aí um órgão deliberativo, né, em caráter deliberativo, ele é permanente, e aí traz ainda que em caráter permanente e deliberativo, ele é deliberativo porque vai discutir sobre questões voltadas à saúde e também questões que se interligam, que ligam como as comissões intersetoriais, a exemplo, que não cabe aqui, mas assuntos que não estão aí diretamente relacionados com a saúde, mas que acaba condicionando aí, a gente tendo ali os condicionantes e determinantes de saúde. Esse órgão colegiado, o Conselho de Saúde, ele vai ter representantes tanto do governo, dos prestadores de serviços, as empresas privadas, etc., os profissionais da saúde e os usuários. Então, nas provas costumam dizer que o órgão colegiado ele é composto de forma quadripartite. Realmente, ele é quadripartite por quê? Porque tem ali os prestadores de serviço, o governo, os profissionais de saúde e os usuários, tá? Então ele é quadripartite, então para a prova e assim para a vida também tem que levar isso e saber que no Conselho de Saúde se vai deliberar, se vai falar sobre normas, sobre a organização, se vai avaliar ali a situação de saúde a nível regional, a nível ali local, para um nível municipal a nível, nacional, como é na Conferência de Saúde. Então, na Conferência de Saúde, a gente vai ter ali os representantes do Conselho. Então, a gente tem que ter aí essa representação aí paritária de forma quadripartite. Governo, prestador de serviço, profissional de saúde e usuário, tá? E aí, o Conselho de Saúde ele vai atuar na formulação de estratégias e também no controle da execução da política de saúde na instância ali correspondente. Inclusive, então, vai formular estratégias e controle na execução de política, incluindo os aspectos econômicos e financeiros. As provas costumam vir o seguinte, exceto os aspectos econômicos e financeiros. Então diz ali, o Conselho de Saúde ele atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, exceto no que diz respeito aos aspectos econômicos e financeiros.
está errado, porque é inclusive, tá? Cujas decisões aí, o que for discutido a nível do Conselho de Saúde, vai ser homologado pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Quem é o chefe aí do poder legalmente a nível municipal? O prefeito, a nível estadual, o governador, a nível nacional, o presidente, tá? Então aqui não fala qual poder é esse, só fala que vai ser homologada a lei e divulgada. Por exemplo, essa lei, para ela ser divulgada, antes ela foi homologada, ela foi aprovada ali pelo chefe do poder legalmente constituído, que nesse caso aqui foi o presidente da República, tá? E aí constituído em cada esfera do governo. Então, para a prova, é importante ter em mente a constituição do Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde ele vai se reunir mensalmente. Então, no final aqui da aula, eu trago a portaria que vocês precisam ler, independente se tiver no edital da prova que você vai fazer, o concurso que você vai fazer, ou residência, tem que ler essa portaria, porque ela vai ali descrever, ela vai esmiuçar cada detalhe ali do Conselho de Saúde. Mas para a prova, é interessante saber que o Conselho de Saúde ele é de caráter permanente e deliberativo. Ele é composto por profissionais do governo, por pessoas, profissionais não, desculpa, por pessoas aí, representação do governo, profissionais de saúde, prestadores de serviço e os usuários. E que ele vai aí atuar na formulação de estratégias e controle da execução da política, inclusive aí dos aspectos econômicos e financeiros da saúde. Se é uma lei que se propõe a falar de transferências intergovernamentais, a gente tem que incluir aí os aspectos econômicos e financeiros. E aí quem vai homologar aquilo que for discutido, que for decidido, vai ser o chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Além disso, o conselho ele acontece mensalmente e os conselheiros, a atividade de conselheiro ela é vista como utilidade pública, tá? Então o conselheiro ele não é pago para estar ali no Conselho de Saúde, é uma atividade voluntária e de relevância pública. O que acontece? Se eu tenho ali um conselheiro que ele trabalha, vamos supor, numa unidade de saúde básica e ele vai para uma reunião. Então, o que é que acontece? Ele vai receber ali uma declaração de que ele estava participando daquela reunião ali do Conselho de Saúde e aí ele não vai ter ali o salário dele, a remuneração dele descontada, tá? Então, assim, ele nem perde e ele nem ganha. A única questão é que não é uma remuneração, não é uma atividade remunerada, e sim de relevância pública, tá bom? Então esses são os principais aspectos do Conselho de Saúde. Aí aqui eu trago uma comparação, que vocês também precisam fazer isso no caderno de vocês para poder internalizar. Então a gente tem aí como instâncias deliberativas aí de discutir e da participação do povo, a conferência e o conselho. A Conferência Nacional de Saúde reúne-se a cada 4 anos, com representação de vários segmentos sociais. Você vê que ela não traz aí quais são essa representação dos segmentos sociais, diferente do Conselho de Saúde, que traz ali aqueles 4 grupos ali de pessoas. E além disso, o objetivo aí da conferência, como eu falei para vocês, é avaliar a situação de saúde, propor diretrizes, e ela é convocada pelo Poder Executivo, via de regra, e extraordinariamente pelo Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde, como eu já falei para vocês, ele é de caráter permanente e deliberativo, que acontece mensalmente, e que os conselheiros eles não são pagos, tá? Não é atividade remunerada. Isso não tem na Lei 8.142, tá? Isso que eu estou falando de remuneração. Isso tem lá na resolução que eu vou mostrar para vocês ao final da aula, para vocês fazerem uma leitura bem rápida. Então, o Conselho de Saúde, o primeiro aspecto dele, além de ser de caráter permanente e deliberativo, ele é um órgão colegiado composto aí por representantes do governo, prestador de serviço, profissional de saúde e usuário. Além disso,
o objetivo dele é formular estratégias e também controlar a execução da política na esfera correspondente, inclusive os aspectos financeiros e econômicos, e essas decisões vai ser aí homologadas pelo chefe legalmente constituído aí de cada esfera de governo. Então internalizou, então vê a aula, volta, porque é na repetição que a gente aprende. Tem coisas que realmente a gente cria uma linha de raciocínio, mas esses casos assim de datas, em quanto tempo tem que se reunir, isso daí é realmente algo que vocês precisam memorizar, tá? Então vamos seguir. Já no artigo 3º, a lei traz que o Conselho Nacional de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONASCENS, eles terão representação no CNS, que é o Conselho Nacional de Saúde. Então, o CONAS e o CONASCENS, eles terão representação, ou seja, pessoas daqui de dentro do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, a gente vai ter aqui representação no Conselho Nacional de Saúde. E como é que eu faço para lembrar da prova? Lembra que os dois são conselhos. Um é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o outro é o Conselho Nacional ali, Secretários Municipais de Saúde. Por que secretários municipais? Eles terão representação no Conselho Nacional de Saúde, porque, como eu falei para vocês, a população ali ela está assistida e quem vai fazer essa assistência ali mais próxima da população é o município. Então, nada mais que justo do que ter ali a representação do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde aí no âmbito do Conselho Nacional de Saúde. Então, isso cai em prova. A nota circula que o CONAS e o CONASCENS eles terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Então presta atenção que eu estou falando de Conselho Nacional e não de Conselho de Saúde. Conselho de Saúde é uma coisa, Conselho Nacional de Saúde é outra, tá? Então Conselho de Saúde ali a nível municipal e estadual, e o Conselho Nacional de Saúde é com representação ali de várias instâncias, de várias pessoas ali para discutir sobre saúde. Então, entra na internet aí e procura Conselho Nacional de Saúde, vai abrir lá o site do Ministério e aí vocês dão uma lida ali qual o objetivo ali mais específico desse Conselho Nacional de Saúde, o CNS, tá bom? Então, para a prova, CONAS e CONASCENS, eles terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Se tiver Conselho de Saúde somente, está errado. No artigo 2º, traz os pontos que eu falei para vocês, que para receber esses recursos aí do Fundo Nacional de Saúde, os estados, os municípios, ali, o Distrito Federal, ele vai ter que ter ali alguns critérios, tá? Como, por exemplo, a gente tem esses vários recursos, aí esses pontos que são muito importantes que a gente tem que saber todos. Mas antes de adentrar a essa parte, eu queria falar para vocês o que é o Fundo Nacional de Saúde. O Fundo Nacional de Saúde, ele é uma conta exclusiva ali para fazer repasse, tá? Para fazer ali movimentação de dinheiro entre os entes federativos. Então, o Fundo Nacional de Saúde, o FNS, ele é ali uma conta criada pelo município, pelo estado ali, para poder receber aí os recursos oriundos aí, principalmente do Ministério da Saúde e da União. Então, os recursos do Fundo Nacional de Saúde, eles serão alocados como? O primeiro, despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, tanto da administração direta como da administração indireta. Então, esse recurso aqui do Fundo Nacional de Saúde, ele vai ser alocado, ele vai ser destinado para quê? Para despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, de entidades, tanto da administração direta quanto da administração indireta. Parágrafo 2º, o item 2º, investimentos
previstos em lei orçamentárias de iniciativa do Poder Legislativo aprovado pelo Congresso Nacional. Então, se a gente está falando aqui de lei orçamentária e a gente está falando do Poder Legislativo, quem é que vai aprovar esses investimentos ali previstos na lei orçamentária? O Congresso Nacional. Não é o Conselho Nacional de Saúde, não é o Ministério da Saúde quem vai aprovar. Quem vai aprovar ali a lei orçamentária no âmbito do Poder Legislativo, de quem vai ali legislar, é o Congresso Nacional. 3. Esses recursos também do FNS, eles serão alocados em investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde, tá? Então, ali a cada 5 meses, se não me engano, quinquenal, então ali a cada quinquênio a gente vai ter aí esses investimentos aí previstos aí pelo Ministério da Saúde. Então, se cair quadriquenal, não é quadriquenal, tá? Quadriquênio é quinquenal, ok? Pelo Ministério aí da Saúde. Então, leva isso para a prova, o plano quinquenal aí do Ministério da Saúde. E o quarto e último ponto, a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementadas aí pelos municípios, estados e Distrito Federal, tá? Então aqui vocês veem que não fala aqui da União, somente município, estado e Distrito Federal, porque quando a gente fala Fundo Nacional, a gente está pensando muito ali na União, no Ministério da Saúde, tá? Então vamos seguir para o artigo 4º. Já no artigo 4º traz que, para receber esses recursos aqui, esses quatro, os municípios, os estados e o Distrito Federal, eles devem contar com alguns critérios. Eu digo para vocês, se isso é importante, isso daqui é muito mais importante, tá? Então presta atenção. Deixa o celular aí, sai da rede social se estiver navegando e presta atenção. O município, o Distrito Federal e o Estado, eles vão receber recursos ali da União. Para receber esses recursos da União, eles têm de ter alguns critérios. Deve contar ali com algumas coisinhas. E quais são essas coisinhas aí, esses critérios que essa tríade aqui, município, Estado e Distrito Federal, eles devem contar? Eles devem contar com o Fundo de Saúde, tá? Segundo, com o Conselho de Saúde com composição paritária. Então você vê que o Conselho de Saúde, ele não é facultativo, ele é obrigatório. Porque se não tiver o Conselho de Saúde com composição paritária, esses três aqui, eles não vão receber o recurso ali passado pelo Fundo Nacional de Saúde, pelo FNS. Então, primeiro, tem que ter o Fundo de Saúde, que é a conta criada para receber esse valor. O segundo aspecto, tem que ter ali o Conselho já de Saúde formado com composição paritária que eu falei para vocês, governo, profissional de saúde, as empresas e os usuários, tá? Isso é composição paritária. O terceiro aspecto, precisa ter um plano de saúde, precisa ter ali tudo descrito ali, como é que esse serviço ele vai ser organizado, com relação à região de saúde, com relação ali à organização tanto da atenção básica quanto a média e alta complexidade. Então precisa ter aí, é igual quando a gente vai fazer um TCC, a gente não precisa de um projeto, então para receber esse recurso, o município, o Distrito Federal ou o Estado, ele precisa ter ali um plano de saúde. E quem é que vai construir isso? Os gestores, tá? Além disso, precisa ter o relatório de gestão, precisa ter esse relatório ali descrito tudo que foi realizado naquele ano ali, seja um ano, seja a cada 2 anos. Então a gente precisa ter ali esse relatório de gestão descrevendo como esse recurso foi aplicado do ano anterior, o que foi realizado, o que ficou de pendência. Então, primeiro, Fundo de Saúde, o Conselho de Saúde, terceiro, o Plano de Saúde e o quarto, o relatório de gestão. Não é ou ter um ou outro, tem que ter todos esses daqui, tá? Além disso,
a contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. Então precisa ali dizer, né, em que o dinheiro foi usado, se quer implementar algo com base em que, de onde é que vai tirar esse dinheiro. Então precisa ter aí essa contrapartida desses recursos aí para o âmbito da saúde. E o último que a gente tem aí, a comissão de elaboração do plano de carreira. Então a gente tem que ter o que? O PCCS, tá? PCCS, que é a Comissão de Elaboração de Plano de Carreira, Cargos e Salários, previstos aí o prazo de 2 anos para a sua implementação. Esses prazos de 2 anos aqui seria, no momento que a Lei 8.142 ela foi divulgada, ela foi lá colocada na internet, foi divulgada no Diário Oficial da União, os municípios, os estados, o Distrito Federal, eles teriam ali 2 anos para poder implementar aí esse PCCS, que é a Comissão de Elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários. Esse plano aí de carreira, essa comissão aí, ok? Então a gente tem aí seis critérios. Não é ou ter um ou ter outro. Tem que ter esses 6 critérios aí organizadinhos, bonitinhos, para poder receber os recursos oriundos da União, tá bom? Então, esse ponto, o artigo 4º, ele é um dos mais cobrados em provas. No geral, tanto faz concurso, tanto faz residência, quanto faz processo seletivo. Esses recursos aqui, esses 6 aspectos, vocês precisam aí ter em mente. E se caso ali o município tinha 2 anos para montar ali a comissão de plano de carreira, o PCCS, não montou, não tem o plano de saúde, então assim, não atende os requisitos que tá ali descrito na Lei 8.142. O que é que acontece? Então aí traz que o não atendimento pelos municípios ou pelos estados ou Distrito Federal dos requisitos estabelecidos neste artigo, que esses daqui, esses são aí os requisitos, implicará em que os recursos concernentes eles sejam administrados respectivamente pelos estados ou pela União. Então vamos supor ali que a União queria repassar aí um valor para o estado, mas o estado não tinha ali o fundo de saúde, não tinha nenhum daqueles 6 critérios ali, tinham muitas coisas pendentes ainda que não foram organizadas. Então esse dinheiro ele fica na mão da União. Vamos supor que seja o Distrito Federal ou o município que tinham que receber esse dinheiro aí do Fundo Nacional de Saúde, mas eles não atendem aos requisitos. O que é que acontece? Se o município ele não atende os requisitos, a União passa o valor para o Estado e o Estado ele fica administrando aquilo dali até o município ou Distrito Federal, ali que também se equivale ao município, eles ali fazerem ali, somar esforços ali para poder organizar aqueles requisitos que precisam estar ali presentes, tá? Aqueles 6 critérios que eu falei para vocês. Então, se o município ele tem que receber o recurso e ele não atende aos requisitos, isso fica na mão do Estado. Se o Estado não tem os requisitos ali para poder repassar o recurso para o município, fica ali na mão da União, tá? E não pode acontecer da União repassar diretamente o valor para o município? Sim, com certeza, mas para isso o município tem que ali ter esses 6 requisitos aí, todos organizados, colocados aí em prática, tá? Então, vou finalizar aqui para não ficar muito extenso. E aí no próximo bloco a gente vai ver aí alguns pontinhos que são interessantes, mas que não são tão cobrados em prova assim, mas tem uma parte muito legal que eu vou falar aí dos recursos que precisam ser alocados aí por cada ente federativo. Qual a quantidade que tem que ser a porcentagem da União, a porcentagem que tem que ser do Distrito Federal, município e Estado. Então até o próximo bloco e a gente se encontra.